Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos em sua introdução. E no programa passado estávamos falando sobre como que os espíritos agem sobre o nosso mundo moral, sobre o nosso mundo físico, atuando sobre a matéria, sobre o nosso pensamento. Continuando então na introdução, nas relações com os homens, como que os espíritos atuam nas relações com os homens, conosco, né? Com os seres humanos. Os espíritos bons atuam para o bem, sustentam nas provas, ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Então, olha o papel que os bons espíritos têm com a gente. Eles sempre vão atuar para o bem. Nunca um bom espírito vai atuar para o mal. Um conselho que ele nos dá ou algo que ele nos ajuda é sempre para o bem. Quando nós estamos nas dificuldades com as nossas provas, eles nos sustentam. Basta que façamos preces, basta que chamemos por eles nosso guia, anjo de guarda, espíritos protetores, até aqueles santos da nossa devoção, que nós sabemos que são espíritos do bem, né? Que já foram considerados santos pela igreja, mas antes de tudo eles são espíritos e que atuaram na terra para o bem de todos. Então eles sempre vão nos ajudar a suportar essas provas com coragem e com resignação. Os bons espíritos, então, eles atuam sempre para o bem nessas relações conosco. Os espíritos maus, já ao contrário, eles gostam de ver a gente cair, sucumbir. Por quê? Porque eles já estão lá embaixo, eles já caíram. E eles gostam de ver quando a gente nos assemelha a eles também. Nós caímos, ficamos iguais a eles. Eles gostam de ver isso. Então, por isso que eles influenciam às vezes para a gente. Nós estamos numa escolha mais difícil entre caminhos diferentes e eles às vezes ficam nos intuindo para a gente seguir um caminho que vai fazer com que a gente caia. Eles gostam disso. Os bons não. Os bons vão sempre nos aconselhar a fazermos o bem, a irmos pelo melhor caminho, né? Como se dá essa comunicação, então, dos espíritos com os homens? Porque a gente está vendo aqui que eles nos ajudam ou nos prejudicam, dependendo de como são os espíritos. Como se dá essa atuação, essa comunicação conosco, né? Essas comunicações, elas podem ser ocultas. Nós não percebemos, mas são influências boas ou más. E às vezes a nossa revelia, nós não estamos nem percebendo o que está acontecendo e estamos sendo influenciados. Então vejam bem, essas comunicações ocultas, eles ficam então martelando na nossa mente, né? Coisas boas, se forem bons espíritos, até que a gente fala, não, vou fazer isso, vou por esse caminho, vou seguir essa intuição minha, que às vezes fala, nossa, que boa ideia que eu tive. Não é nada mais do que um bom espírito nos dando essa ideia para o nosso bem. Ou então, às vezes, eu fui pela minha ideia ruim e acabei. Às vezes pode ser nossa mesmo, mas muitas vezes pode ser espíritos que gostam de ver a gente cair e daí eles ficam martelando na nossa cabeça, né? Para a gente ter essas intuições, escolher caminhos mais difíceis que vão nos levar depois a sofrimentos, a muitas coisas ruins. Mas também podem ser ostensivas, então podem ser ocultas, que a gente nem está percebendo,
ou pode ser ostensivas. Como que são essas manifestações ostensivas? Pela escrita, um espírito nos dá uma comunicação, um conselho, uma mensagem, algo, né? Através da escrita, através da palavra, mas isso sempre via médiuns. Sempre ou quase sempre, né? Via médiuns, porque se a pessoa não tem essa faculdade de contatar com a espiritualidade, né? Não consegue. Então essa comunicação ostensiva é sempre, quase sempre via médiums. É uma pessoa que tem essa faculdade de se comunicar com os espíritos que vai trazer para nós alguma mensagem escrita ou falada através da palavra, né? Os espíritos se manifestam espontaneamente. Às vezes nós nos chamamos e eles se manifestam. Ou então, mediante evocações. O que são evocações? Nós chamamos o espírito, falamos o seu nome, pedimos se é possível que ele venha nos dar algum conselho ou alguma orientação, e daí então ele vem e nos traz essa comunicação, ou escrita ou através de palavras. Né? Todos podem ser evocados, qualquer espírito, dos nossos familiares, dos nossos pais, nossos amigos, inimigos, qualquer um pode ser chamado, né? Obtemos deles conselhos, informações sobre a sua condição. Às vezes nós queremos saber como um parente nosso se encontra no além-túmulo, né? No plano espiritual. Nós podemos fazer uma evocação, como Kardec fez. As evocações que Kardec fez, muitas estão lá no livro Céu e Inferno, e respondida por diversos espíritos, tanto espíritos bons como espíritos inferiores. É possível que haja, né, essas comunicações. Mas os espíritos só vão fazer para nós as revelações que são permitidas. Nem todas as revelações podem ser feitas. Por quê? Algumas poderiam até nos atrapalhar. Então, a espiritualidade maior sabe o que é possível revelar para nós ou não. Se é uma coisa que vai nos perturbar, que vai nos fazer mal, eles não vão revelar. Eles não vão fazer isso para nós. Se é algo que pode nos ajudar, eles vão declarar, eles vão nos falar. Continuando aqui. Os espíritos são atraídos pela simpatia do meio que os evoca. Vai depender das pessoas que vão fazer a evocação, vai depender daquele meio, se é um meio sério, que vai estar com um objetivo certo, né? Então, os espíritos superiores, eles só vão comparecer em reuniões sérias, onde predomina o quê? O amor. O amor sincero, o desejo de se instruir. A gente quer aprender, então a gente vai evocar esses espíritos para eles nos instruírem. E para que eles vão nos instruir? Para a gente melhorar. Então, assim, os espíritos sérios, eles só comparecem a reuniões onde o objetivo é sério também. Onde predomina esse amor sincero. Não é uma coisa leviana, não é para saber futilidade, que roupa que eu vou usar, se eu vou vender minha casa, que carro é melhor eu comprar, que marca. Vocês podem até achar absurdo, mas tem muitas pessoas que evocam espíritos para saber.
Raul Teixeira nos contou uma vez que ele foi para um centro espírita no interior aí, não sei de que estado, e daí o presidente do centro falou para ele que ele toda manhã, Bezerra de Menezes aconselhava para ele a roupa que ele ia usar durante o dia e tudo que ele ia fazer. Agora vamos pensar num espírito como Bezerra de Menezes, que é um espírito que tem muita ocupação no mundo espiritual. Vocês acham conveniente que ele se ocupasse de uma pessoa para falar: hoje você usa branco, hoje você usa azul, hoje você usa amarelo, vai com esse traje, sai com esse carro, vai... Gente, então, às vezes ele podia até querer evocar Bezerra de Menezes, mas quem que ia responder no lugar de Bezerra de Menezes? Outros espíritos não sérios. Por quê? Porque lá o objetivo não era seriedade. Coisas que nós podemos resolver materialmente, a gente não fica chamando espírito para resolver para nós. Que roupa eu vou usar hoje? Imagina, eu vendo minha casa, tem duas pessoas querendo comprar, para qual que eu vendo? Qual o preço melhor? O que é isso? Os espíritos não são babás nossos, não. Eles estão para nos ajudar, mas os espíritos bons e superiores, eles só se ocupam com coisas sérias, onde não há essa seriedade, onde não há esse amor sincero, onde não há esse desejo de se instruir e melhorar, eles não comparecem. E daí no lugar deles comparecem esses espíritos que passam por eles e dão orientações as mais fúteis possíveis. E o pior é que a pessoa acredita que está sendo orientada por um espírito superior, porque ela ainda não se convenceu que o objetivo dela, ela não pode resolver, não precisa chamar o espírito para fazer isso. Mas os espíritos inferiores, olha, nós estamos falando de espíritos superiores, que nos ajudam quando nós queremos melhorar, queremos nos instruir. E os inferiores, eles comparecem a reuniões de pessoas frívolas, de pessoas que são curiosas, onde existem maus instintos. Eu vou aqui chamar um espírito para me ajudar, como é que eu posso prejudicar aquela pessoa? Daí eles comparecem, espíritos inferiores, se comprazem, gostam de fazer isso. E as pessoas que ficam comprometidas com eles depois, olha, é bem difícil de sair dessa amação. Por quê? Porque daí fica devendo para o espírito. Eu quero chamar um espírito para me ajudar a prejudicar alguém. Eu consigo. Só que daí o espírito vai cobrar. Olha, agora você vai fazer o que eu quero. O espírito vem e fala: eu quero prejudicar outra pessoa. Você vai ter que prejudicar. E assim, uma bola de neve que vai acontecendo. Então, muito cuidado nós precisamos ter quando evocamos espíritos. Atualmente, quase a gente não evoca espíritos. Kardec fazia muito isso porque ele estava compondo uma doutrina, um corpo doutrinário. Ele precisava saber realmente da verdade, de como faria, e somente pessoas sérias compareciam às suas reuniões de pesquisa. Então ele precisava muito. Atualmente a gente deixa mais as comunicações espontâneas acontecerem nos trabalhos mediúnicos. Quando é que a gente evoca? Quando a gente leva um nome para o trabalho que precisa de ajuda. Daí quando a gente põe aquele nome lá, quando a gente fala aquele nome, nós vamos atrair os espíritos que
talvez estejam prejudicando. Nós vamos atrair os espíritos que querem ajudar também. Daí isso é evocação. Mas geralmente a gente deixa correr e os espíritos vão espontaneamente se manifestando. Os espíritos superiores, como que a gente vai conhecer? Como é que eu sei se um espírito é superior? Pela linguagem. A linguagem de um espírito superior é uma linguagem digna, altamente moralizada, sem qualquer paixão inferior. Então, a linguagem de um espírito superior, ele não vai usar gírias maldosas, ele não vai usar palavras de baixo calão, ele vai usar uma linguagem digna e altamente moralizada. E também eu conheço esse espírito porque ele não vai ter qualquer paixão inferior. Ele não vai dar nenhum conselho para eu prejudicar o outro, para eu armar alguma coisa contra o outro. Ele não tem essa paixão inferior de inveja, de vaidade, de ciúmes, de orgulho, de egoísmo. Ele não tem isso. Então, não existe essa paixão inferior nos espíritos superiores. Então, por aí eu vou conhecer que eles são superiores. E eles têm muita sabedoria para nos aconselhar. Eles têm muita sabedoria. Eles nos aconselham com muita capacidade de acerto e com muita autoridade moral. Então é aí que nós vamos conhecê-lo. Por quê? Porque eles sempre querem a nossa melhoria. O objetivo deles é sempre o melhoramento do homem e o bem da humanidade. Esse é o objetivo dos espíritos superiores. Por isso que eles vão sempre nos dar bons conselhos, eles vão sempre nos apoiar nas coisas boas que nós estamos fazendo. Tem gente que fala assim, mas então eu estou trabalhando tanto para o bem e os espíritos não estão me protegendo porque eu fiquei doente, eu senti isso, aconteceu isso para mim. A gente tem que pesar as coisas e colocar tudo no seu devido lugar. Será que não fui eu que me deixei influenciar por um espírito que não era superior? E daí eu tirei a oportunidade de um espírito superior me ajudar? É para a gente pensar. Será que nesse trabalho que eu estou fazendo, que eu acho que eu estou fazendo tão bem, será que eu não estou com inveja do meu companheiro que está sobressaindo mais no meu trabalho? E daí me acontece algo para eu abrir meus olhos e eu acho que os espíritos não estão me protegendo? Os espíritos que levam a fama? Sendo que eu que estou fazendo a coisa errada? Então, é para a gente pensar. Eles sempre nos aconselham para o bem, eles sempre nos ajudam, eles sempre querem a melhoria nossa e da humanidade como um todo. Nunca eles vão querer que a humanidade piore. Eles vão querer que a gente chegue nesse mundo de regeneração o mais rápido possível. E vai depender de cada um de nós para a gente chegar lá. E os espíritos inferiores, como é que eles fazem? Como que é a linguagem desses espíritos? Inconsequente. Não medem muito o que eles estão falando. Nem pensam para falar. Fala o que vem na cabeça. Então, como é que eu conheço um espírito? Pela linguagem. Se ele é bom, nós já vimos aí que a linguagem é digna, moralizada. E se ele tem uma linguagem inconsequente, trivial e grosseira. Fala o que vem na cabeça. Fala qualquer coisa.
critica, prega desunião dentro do grupo, porque é isso que ele quer, é bagunçar mesmo, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção nisso, que a linguagem dele é uma linguagem muito grosseira. Usa termos, às vezes, chulos, sabe? Palavras assim, menores, né? Que até ferem os nossos ouvidos, né? E eles sempre estão zombando da nossa credulidade. Sempre. Eles adoram. Eles pregam a peça em nós e se divertem com isso, quando nós acreditamos nas coisas que eles falam. E muita gente se deixa levar, hein? E principalmente muita gente fala, porque o meu guia me orientou, porque o meu guia me orientou. E a gente precisa ter muito cuidado com essa história de guia. Quem que é esse guia? Eu sei, ele está me aconselhando para o bem ou para o mal? Tem até uma historinha espírita que fala do homem que estava dirigindo e ele ia entrar numa ponte estreita, né? E estava vindo um caminhão lá do outro lado, no sentido contrário. E ele, então, sempre que ele estava onde ele estava, o guia dele estava junto dele. Ou seja, esse espírito não tinha mais nada que fazer do que ficar sempre ali junto, para se divertir. Porque o outro acreditava tudo que ele falava. Então ele adorava pregar peças e tal. E daí ele perguntou para o guia dele, será que dá para eu ir? Vai dar para eu ir? Ele falou, vai que dá. O espírito, o guia, vai que dá. Ele foi, bateu no caminhão, desencarnou na hora ali. E o guia perto. Ele falou assim, ué, você não falou que dava? Ele falou assim, eu achei que dava, porque quando eu era encarnado eu nunca dirigi. Olha a espécie de guia que esse homem tinha. Quer dizer, para nos aconselhar é que as pessoas precisam ter essa autoridade moral para nos dar conselhos. Não é qualquer um. E esses espíritos inferiores, eles não pensam muito, eles zombam da nossa credulidade. Se nós acreditamos tudo que eles falam, eles vão falando mais bobagem. Eles vão falando mais asneiras. E a gente, às vezes, se deixa levar por muita coisa. Eu já vi espíritas que a gente acha que é instruído se levar por isso. Falando que seu guia ou que os espíritos aconselharam ele fazer isso, e ele fazia. Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Como é que se dão as comunicações sérias? Comunicações de espíritos, como que essas comunicações sérias acontecem? Nos centros espíritas que são sérios. Então não tem centro espírita sério? Infelizmente não. Tem centro espírita que mistura uma série de coisas, sabe? Com a imaginação, com mitologia, com bobagens e tal. E daí, esses espíritos, né? Eles vão né? Aproveitando disso, né? Então, quais são os centros espíritas sérios? Onde reina comunhão, né? Onde reina comunhão de pensamento, tendo em vista o bem. Onde todos ali se dão bem, onde todos têm um objetivo de fazer o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo. Nessa máxima evangélica, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Fazer sempre o bem, não o mal. Essa é a moral dos espíritos superiores. Sempre fazer o bem,
fazer aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, esses espíritos sérios só comparecem às casas espíritas onde existe essa comunhão de pensamentos, todo mundo, todos unidos num único objetivo, no bem, né? De fazer o bem. E de ter essa máxima de não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que o outro não fizesse, que essa é a moral do Cristo. Se a gente seguisse essa moral, a gente não precisava nem de nenhuma doutrina mais. Já estava de bom tamanho, né? O que os espíritos superiores nos ensinam? Eles nos ensinam que o egoísmo, a sensualidade, o orgulho são paixões que nos aproximam da animalidade e nos prendem à matéria. Vamos repetir isso que é muito sério. O que os espíritos superiores nos ensinam? Que o egoísmo, a sensualidade e o orgulho são paixões que nos aproximam da animalidade. Nós já saímos da animalidade. Mas quando nós temos essas viciações, nós nos aproximamos mais da animalidade. Isso aí nos prende mais à matéria. A pessoa orgulhosa, a pessoa que é sensual, a pessoa que é egoísta, ela fica sempre presa às coisas materiais, às paixões materiais, né? E como que a gente se desprende disso tudo? Qual o conselho que os espíritos nos dão? O que eles nos ensinam? Que quando nós desprezamos essas futilidades humanas e amamos o próximo, amamos o nosso próximo, né? Nos aproximamos da natureza espiritual. Então, vamos recapitular. Pelas paixões, orgulho, egoísmo, vaidade, sensualidade, a gente se aproxima da animalidade e ficamos presos à matéria. Agora, quando nós conseguimos nos desprender um pouco dessas futilidades humanas, é claro que a gente vai demorar um pouco ainda, porque a gente ainda tem uma trajetória a cumprir. E ela está meio longinho ainda. Mas a gente já vai se esforçando para desprender-se das futilidades humanas. E amar o nosso próximo, que Jesus falou o tempo inteiro isso, nos aconselhando. Nós vamos nos aproximando da natureza espiritual. Então, quanto mais a gente for nos desvinculando das futilidades humanas, nós vamos nos aproximando da natureza espiritual. Então, a gente conhece muitas pessoas, eu conheci muitas pessoas no decorrer dessa minha trajetória nas casas espíritas, que davam depoimento seguinte, que antes de conhecer o espiritismo, de começar a entender as coisas do espírito, eram pessoas que seguiam tudo isso, essas futilidades. Eram presas a essas futilidades. E à medida que elas foram se desvinculando de todas essas paixões, do egoísmo, do orgulho, se esforçando para melhorar, elas começaram a se sentir bem melhores e se sentirem mais perto da espiritualidade. E é isso que nós estamos falando, né? Cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhe pôs nas mãos. Todos nós temos capacidade para nos tornar úteis e
usar esses meios para ajudar o nosso próximo. E é isso que a gente tem que pensar. E é isso que a gente tem que fazer. Bom, nosso tempo hoje está se esgotando e nós então ficamos por aqui, aguardando a próxima oportunidade, onde estaremos dando continuidade a esta introdução de O Livro dos Espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.